Saudações! Vamos exercer a minha profissão de geógrafo aqui e explicar para vocês a parte física do continente europeu. É bem simples, ok? Bem simples. A Europa, na prática, é uma península da Eurásia-África, separada da África pelo Mar Mediterrâneo, certo? Ao sul, separado da Ásia a leste pelos Montes Urais e pelo Cáucaso. Ao norte, ela é delimitada pelo Oceano Ártico e ao oeste ela é delimitada pelo Oceano Atlântico. Bem tranquilão, essa é a posição geográfica do continente. Totalmente no hemisfério norte, 93% na faixa temperada do norte e 7% na faixa polar do norte. Essa disposição latitudinal ajuda a explicar o clima e a vegetação, do qual vamos falar a seguir. Essa relação entre clima e vegetação vale basicamente para todas as regiões do mundo, certinho? Então, no sul, o clima é mediterrâneo. O que é um clima mediterrâneo? É um clima do tipo temperado, com verões quentes e secos e invernos suaves e chuvosos. A vegetação é do tipo mediterrâneo, maquis e garrigues. Lembra um pouco o cerrado, certo? Só que é mais próximo do oceano e um pouco mais baixa. Ainda no sul da Europa, nós temos uma faixa de clima frio de montanha. Por quê? Porque é no sul da Europa que ficam as maiores cadeias montanhosas do continente. Os Pirineus, ali na fronteira da França com a Espanha. Os Alpes, na fronteira entre França, Suíça, Itália, Alemanha, Áustria e Eslovênia. E caminhando um pouquinho para o sul, os Balcãs, na Península Balcânica. E o norte, os Cárpatos, junto a, por exemplo, Polônia, Hungria e principalmente Romênia e Ucrânia. Bem no leste do continente, mas ainda na faixa sul, nós temos a mais alta cadeia montanhosa do continente europeu, que é o Cáucaso, junto à Ásia, onde fica o ponto culminante da Europa, o Monte Elbrus, certo? Ao norte dessa faixa, bem no centro da Europa, nós temos o clima temperado, cuja vegetação vai depender de algumas nuances climáticas. Como assim? No oeste, na Europa Ocidental, o clima é temperado oceânico, suave, estações do ano bem definidas, mas suaves, nem invernos frios demais, nem verões quentes demais. É claro que com a mudança climática isso está mudando, óbvio, né? Essa área era antigamente, primitivamente, coberta pela vegetação caducifólia. O que é a vegetação caducifólia? É aquela de folhas largas que perde a folhagem no inverno. Se você avança para a Europa Central, nós temos um clima temperado continental, onde principalmente os invernos são mais brutais, mais fortes, e os verões podem ser um pouco mais quentes. E a vegetação típica é a floresta subcaducifólia. O que é uma floresta subcaducifólia? Tem plantas caducifólias, que perdem a folhagem na época do inverno, e plantas perennifólias, Os pinheiros, os abetos, os ciprestes, que não perdem a folhagem na época do inverno. E se você avança ainda mais para o leste, nós temos uma área de clima temperado semiárido, que é dominado pela vegetação de estepes. Você encontra essas estepes principalmente na Ucrânia, certo? Não estamos considerando aqui a Rússia parte da Europa, mas a maior parte do sudeste da Rússia é dominado por esse tipo de vegetação estépica. Correto? Ao norte dessa faixa, nós temos um clima mais frio, uma faixa que se estende da Escócia, passando pelos Bálticos, pela Península Escandinava e, evidentemente, pela Rússia e Bielorrússia. Esse clima frio, ele tem invernos rigorosos e verões frescos, certinho? A vegetação dominante é a taiga, aquela floresta de pinheiro. Eu já tive o prazer de entrar numa taiga, lá não tem só pinheiro. Você acha alho, cebolinha, morango, mirtilo, tem muita frutinha, muito arbusto lá dentro. Por isso sustenta uma fauna vigorosa. Ao norte dessa faixa de clima frio, cuja vegetação é a taiga, nós temos o clima subpolar. É o clima do norte da Península Escandinava, principalmente norte da Noruega, da Finlândia e da Suécia, além da Islândia e, evidentemente, da Rússia. Bem no norte, mas bem no norte do continente europeu mesmo, nas ilhas, Svalbard, por exemplo, que pertence à Noruega, ou Nova Zélia, que pertence à Rússia, aí sim nós temos o clima polar. Clima polar
ou glacial, ele não tem vegetação, porque você não tem água em estado líquido. A temperatura está sempre abaixo de zero, então a água nunca sai do estado sólido e aí não sustenta a vida vegetal. No máximo, um musguinho, um líquen bem vagabundo durante o auge do verão, né? Não é que ele chega a aquecer muitas coisas, mas pelo menos fornece luz. Do ponto de vista do relevo, o continente europeu também é bastante simples. No sul, como nós já falamos, ficam as cadeias montanhosas, no centro tem algumas planícies. Planície russa ou sarmática é a maior delas, e um pouco mais a oeste nós temos a planície germano-polonesa, que fica entre os rios Reno e Elba, certinho? Pega aquela região que vai do norte da França, passando pela Holanda, pela Bélgica, pelo norte da Alemanha, até a Polônia e os países bálticos. Um pouquinho mais a leste nós temos a planície finlandesa, que é a planície lacustre. E temos algumas pequenas planícies, a planície da Panônia, no médio Danúbio, na Hungria, e a planície do Pó, no norte da Itália. Planícies bem pequenininhas. Planaltos na Europa, olha, eles são pequenos, desgastados e tal, só se destaca o planalto, os planaltos russos, né, de Volga e Valdai, colinas baixas e tal, e os Alpes escandinavos, certo? Eles são um pouco mais altos, mas também são planaltos antigos. Os maiores rios do continente, o maior rio é o Volga, inteiramente em território russo. Mas além desse, nós temos na Europa Oriental os rios com D, né? O segundo maior, o Danúbio, esses rios todos desagam no Mar Negro. Danúbio, o Don, o Dnieper e o Dniester, certo? Todos eles desagam no Mar Negro. Além desses rios, nós temos o Reno, também com a faixa de 1000 quilômetros, que desaga no Mar do Norte. Os demais rios são igarapés, né? Tipo o Sena é um igarapé, o Tames é um igarapézinho, é quase um furo. Então, não são rios. O Ebro até é simpático, né? Mas não são. O Tejo, claro, corta Lisboa, o Douro corta o Porto, mas não, são rios bem miudinhos mesmo, sabe? Não, a Europa é pobre nisso, até porque é até um formato de península. Lagos, olha, você tem aqueles lagos da Rússia, o Ônega e o Ládoga, são grandes, na faixa de 20, 30 mil quilômetros quadrados. E há muitos lagos na Finlândia. Na verdade, Finlândia é país dos lagos, que significa